Vamos falar agora de processos a pressão constante, calor latente e entalpia. Agora vamos falar da capacidade térmica a pressão constante. Vamos pensar agora num processo, num sistema, e esse sistema ele troca energia térmica, troca calor com o sistema, uma energia térmica, só que ele troca de maneira a manter a pressão constante. O que isso quer dizer? O êmbolo, lá naquele recipiente, o sistema, a vizinhança está empurrando o êmbolo bem devagarinho, no processo quase estático, de maneira a manter a pressão constante. O volume está variando, só que a pressão se mantém constante. Como fica isso? Vamos nos lembrar que capacidade térmica sempre a gente escreve assim, é calor dividido pela temperatura. Então, vamos botar o índice aqui, pressão constante. Então, da primeira lei da termodinâmica, como é que a gente escreve a primeira lei da termodinâmica? É assim, né? Delta U igual a calor mais trabalho. Então, esse calor que está aqui, nós podemos escrever como? Nós podemos escrever como? Está aqui, ó. Calor é igual a delta U menos o trabalho. Então, nós podemos escrever assim, ó. Então, no lugar do calor, nós podemos escrever ΔU menos trabalho. Lembrando que esse calor ele está sendo trocado a pressão constante. Só que aí nós temos que lembrar de uma coisa muito importante. Por quê? O trabalho não é a pressão constante, então o trabalho é a pressão constante, a gente pode escrever assim, ó. Trabalho a pressão constante é menos P, trabalho de maneira geral, menos P delta V. É assim que a gente escreve o trabalho. Então, aquela expressão ficaria assim, ó, o calor seria delta U menos o trabalho, menos P delta V. Então, com isso eu tenho que o calor vai ser delta U mais P delta V, como está aqui, ó. Então, CP, ou capacidade térmica a pressão constante, vale delta U mais P delta V dividido por delta T. E aí entra uma coisa muito importante, porque o termo que está em cima, os dois termos estão divididos por ΔT. Então, nós podemos separar, botar ΔU por ΔT, como está aqui, e colocar ΔV por ΔT, como está aqui. Lembrando que a gente pode deixar a pressão aqui separado, por quê? Porque o processo é a pressão constante, então a pressão não varia. Então, não existe ΔP, porque a pressão não varia. Então, agora eu tenho a mesma ideia que eu tinha na sessão anterior. Se a variação de temperatura for muito pequena, a variação na energia e no volume também vai ser pequena. E aí, nós podemos escrever essas variações dessa forma, que é uma derivada parcial. Por quê? Porque a energia depende só da temperatura, depende de outras variáveis também. Então, a gente escreve dessa maneira e coloca aqui explicitamente que é a pressão constante. Esse aqui também nós escrevemos dessa maneira e colocamos explicitamente que é a pressão constante. Quando a gente escreve dessa maneira, implica que a variação na temperatura é muito pequena. É infinitesimal, como a gente chama. Essa expressão aqui é uma expressão geral para qualquer sistema. Então, qualquer sistema termodinâmico, a sua capacidade térmica, a pressão constante, se dá por essa forma. Então, você tem que calcular a derivada da energia com relação à temperatura, à pressão constante, a derivada do volume com relação à temperatura, à pressão constante e multiplicar pela pressão. Com isso, você vai ter a capacidade térmica à pressão constante. Ou seja, é bem mais complicado do que a capacidade térmica a volume constante. Então, isso aqui é para um sistema termodinâmico geral. Vamos fazer um exemplo. Vamos calcular a capacidade térmica à pressão constante para o gás ideal. Como eu disse, o gás ideal vai ser um sistema modelo para a gente. Nós vamos sempre utilizar o gás ideal para testar a teoria que nós estamos construindo. Então, o que nós precisamos? Primeiro, nós precisamos de ΔU, ΔT. Ou seja, eu tenho que pegar a energia interna do gás ideal e derivar com relação à
temperatura, mantendo a pressão constante, lembrando disso. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer isso. Vamos lembrar como que a gente escreve a energia interna do gás ideal. Energia interna, já podemos escrever direto, é F sobre 2 NKT, como nós já escrevemos antes. Então, se eu coloco aqui, derivar com relação à temperatura, essa temperatura aqui desaparece, sobra só número de graus de verdade, NK dividido por 2, como está aqui. Simples. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos do outro termo, que é a derivada do volume com relação à temperatura. E aí, eu preciso, para derivar o volume com relação à temperatura, eu preciso de uma expressão que relaciona volume e temperatura para o gás ideal. E aí eu tenho que me lembrar da equação de Clapeyron. Ela envolve o volume, porque ela é PV igual a NKT. Então, eu posso escrever assim, ó, volume é igual a NKT dividido pela pressão. Então, quando eu pego o volume e derivo com relação à temperatura, a temperatura vai embora, fica NK dividido pela pressão, como está aqui, ó. E aí eu tenho que só me lembrar que esse termo vem multiplicado pela pressão. E está aqui dividindo também pela pressão. Então, se eu multiplico e divido pela pressão, sobra só o NK, né? Então, a minha capacidade térmica, a pressão constante, é esse termo mais NK. Como está aqui, ó. E aí, nós temos que nos lembrar que esse termo aqui, ele é exatamente a capacidade térmica a volume constante. Então, esse termo aqui, ele é exatamente CV. Então, é CV mais NK. Com isso, eu tenho esse termo. Ou seja, CP é igual a CV mais NK. Ou seja, a capacidade térmica a pressão constante, ela é maior do que a capacidade térmica a volume constante. O quanto ela é maior? NK, número de partículas vezes a constante de Boltzmann. Note, quanto maior o número de partículas, maior vai ser essa diferença. E nós podemos também construir, eu tenho a capacidade térmica a pressão constante. Nós podemos dividir pelo número de mols, divide pelo número de mols aqui, divide pelo número de mols aqui. O que nós vamos ter? Nós vamos ter calor específico a pressão constante em linha. O CV ele era FNR. Então, quando a gente divide por N, esse N vai embora, fica FR dividido por 2, né? Fica simplesmente FR dividido por 2, que é esse aqui, mais, diz que por N fica R também. Ou a gente pode fazer de uma outra forma. Esse aqui, como a gente pode escrever? Pode escrever assim, ó. CP igual capacidade térmica volume constante ficava F sobre 2 NR. E nós já aprendemos que NK é igual a NR. NR. Se você divide tudo isso por R, esse termo CP vira CP', F dividido por 2NR fica F dividido por 2R, e esse NR que divide por N fica só o R. Com isso, resolvendo esse aqui, o que nós temos? Nós temos esse termo. Ou seja, calor específico a pressão constante é F sobre 2R. E com isso, nós temos que calor específico a pressão constante molar é maior do que o calor específico a volume constante molar. E o calor latente? O calor latente, nós falamos de calor, capacidade térmica e calor específico. Eles estão relacionados com variação na temperatura. Como fica o calor latente? O calor latente é energia térmica liberada ou absorvida por um corpo ou sistema termodinâmico durante um processo a temperatura constante, ou seja, a temperatura não varia.
Esse é o caso de uma transição de fase de primeira ordem, ou seja, quando esse calor é trocado, na realidade não é para variar a temperatura do sistema, é para mudar as ligações químicas do sistema de maneira que ocorra uma transição de fase. Então, repetindo, esse calor é trocado não para aumentar a energia, a temperatura do sistema, ele é trocado para mudar as ligações químicas que ocorrem no sistema de maneira que ocorra uma transição de fase. Como ele é calor, a definição dele é calor dividido pela massa. Então, no sistema internacional, ele fica o joule por quilograma. Esse tipo de calor ocorre quando ocorre uma transição de fase. No caso da água, ele aparece na fusão ou na solidificação, na vaporização ou na condensação. Para o caso específico da água, por exemplo, considerando a água a 1 atmosfera, o calor latente de fusão da água vale 80 calorias por grama, ou 333 joules por grama, e o calor latente de vaporização é 540 calorias por grama. O que isso quer dizer? Para cada grama de água, a 100 graus Celsius, precisa de 540 calorias para vaporizar, para transformar em vapor esse 1 grama de água. Vamos falar um pouquinho da entalpia. O que é entalpia? Nós definimos a entalpia como a energia interna mais PV. Vamos considerar que nós queremos criar um sistema. Para criar um sistema do nada, a gente precisa primeiro pegar os átomos e fazer as ligações entre essas partículas. Para fazer as ligações entre essas partículas e colocar essas partículas para se movimentarem com movimentos de translação e rotação, isso tudo entra no cômputo da energia interna. Só que isso não é suficiente para a gente criar um sistema, porque eu preciso colocar esse sistema em algum lugar. E para colocar esse sistema em algum lugar, se tiver algo lá, eu tenho que retirar esse algo. Por exemplo, vamos supor que eu queira criar uma massa de gás. Que é o que acontece nas reações químicas, né? A reação química acontece, aí sobe uma massa de gás. Para essa massa de gás aparecer e subir, ela tem que empurrar a atmosfera. Ou seja, ela tem que realizar um trabalho sobre a atmosfera. Então, essa quantidade de energia também tem que estar contabilizada. Porque não basta só eu ter uma energia interna para criar o sistema. Eu tenho que ter também uma reserva de energia chamada PV para poder empurrar a atmosfera para poder colocar o sistema ali. Então, a energia total para que eu possa criar um sistema não é a sua energia interna. A energia total para que eu possa criar um sistema é a sua entalpia, é a sua função entalpia. Então, esse é o significado de entalpia. Se nós considerarmos um processo a pressão constante, que é o caso das reações químicas, porque as reações químicas ocorrem com o becker aberto, então a pressão é a pressão da atmosfera. Então pode ocorrer uma precipitação, pode subir um gás, então isso tudo ocorre a pressão constante. Se nós considerarmos um processo a pressão constante, a entalpia vai variar. Então a entalpia vai sair de um H e vai para um DH. Então vai ficar H mais DH, variou de DH. Se o DH for positivo, ela aumentou, se o DH é negativo, ela diminuiu. Então, do lado de lá, a energia interna também tem que variar. Então, é um U mais delta U. E o PV tem que variar também, só que a pressão não varia, porque eu estou considerando pressão constante. Então, quem varia é o V, então fica V mais delta V. Ajeitando essa equação, o que eu tenho? H é igual a U mais PV. Então, U mais PV. Então, esses termos, eles se cancelam. O que resta, então? ΔH do lado esquerdo, ΔU do lado direito e P multiplicado por ΔV também do lado esquerdo. Só que, fazendo uma análise rápida, afinal de contas, o que é esse termo aqui? Ó? Vamos lembrar da primeira lei da termodinâmica. O que diz a primeira lei? ΔU é igual a calor mais trabalho. Porém, se o processo for a pressão constante, como é que eu vou escrever isso aqui? Vai ficar ΔU igual a calor
menos P delta V. E aí passa esse termo para o outro lado, o que eu vou ter? De um lado, delta U mais agora PV, P delta V, e do lado de lá resta somente o calor, sendo que esse calor é um calor trocado a pressão constante. Então, delta U mais P delta V é igual a calor. Então, esse termo que está aqui, delta U mais P delta V, é o calor. Mas não é qualquer calor, é um calor trocado a pressão constante. Então, qual é a conclusão que a gente chega? A variação dessa função que nós definimos aqui, a entalpia, a variação da entalpia é igual ao calor trocado a pressão constante. Por isso que essa função entalpia é tão importante para os químicos, porque se ele calcula essa função entalpia e a variação da função entalpia, ele vai saber, o químico sabe exatamente qual é o calor trocado na reação. Vai saber se a reação é endotérmica ou exotérmica, dependendo se a variação da entalpia é positiva ou negativa. Então, por isso que ela é tão importante para os químicos. E a gente usa a letra H aqui, já dá uma pista, né? Calor no inglês é heat. Então, a gente usa o H por causa disso, porque a função entalpia tem a ver com o calor trocado numa transformação que mantém a pressão constante. E o que a gente pode fazer com essa informação? Nós não sabemos que a capacidade térmica não é igual a calor dividido por temperatura. Se a capacidade térmica for a pressão constante, nós já sabemos que o calor trocado é a variação da entalpia. Então a gente pode substituir pela variação da entalpia. E fazendo a mesma análise, para uma variação de temperatura muito pequena, nós podemos escrever dessa forma. Ou seja, a capacidade térmica a pressão constante vai ser a derivada da função entalpia com relação à temperatura, mantendo a pressão constante. Com isso, nós podemos chamar essa capacidade térmica a pressão constante de capacidade entálpica. Por quê? Porque ela tem a ver com a entalpia. Então, guarda isso. Calor trocado a pressão constante, esse calor que é trocado com o sistema, onde o sistema ele mantém a sua pressão constante, esse calor ele é igual a variação da entalpia. Variação da entalpia. Vamos lembrar que a entalpia é uma função que é tabelada. Então, nos livros de química, tem lá várias funções de entalpia padrão, para várias substâncias. Então, isso já é tabelado. Se é tabelado, a gente sabe já por antecedência qual vai ser o calor trocado quando uma ou outra reação ocorrer. Então, aqui nós temos uma repetição do calor igual à variação da entalpia, só que aqui escrito de maneira infinitesimal, né? Muito pequeno, quando comparado com a versão anterior.